Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bom dia a todos. Paz seja convosco. Senhor Deus e eterno Pai, maravilhoso, soberano Tu és, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Diante de Ti, Senhor, venham Te agradecer, Te apresento, Senhor, a minha causa, a causa desse ouvinte. Eu não conheço, eu não sei do que cada um necessita, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o mais profundo de cada um, porque a Tua palavra, e assim está escrito, que o Senhor sonda, esquadrinha os nossos corações e prova os nossos pensamentos para dar a recompensa de acordo com o fruto de nossas ações. E nós devemos, Pai eterno, Pai amado, nos preocupar com o fruto de nossas ações, embora nós saibamos que ninguém é salvo nessa terra, mas devemos por obras para que ninguém se glorie. É dom Teu, meu Deus. Mas nós devemos ter boas obras. O Senhor ordenou, é mandamento Seu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim, meu Pai, eu gostaria de ler alguns salmos. Um deles é: a onisciência e a onipotência de Deus. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendo o meu pensamento. Cercas o meu andar e meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior. Entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido como das profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contaste, seriam em
maior número do que a areia, quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falo malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu gostaria de ler também o Salmo 140. O salmista ora para que seja livre os inimigos potentes e injustos. Livra-me, ó Senhor, de homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse, ó, ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve as minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza-me da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os. A maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Louvado e engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. O guarda de Israel não dormirá, nem tosquenejará, nem dormirá. O Senhor é que te guarda, o Senhor é que te guarda a tua sombra, a tua direita. O Senhor, o sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, livrará a tua alma, tua vida. O Senhor é quem guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor me deu uma palavra nesta manhã, falar sobre a responsabilidade que nos foi delegada a cada um de nós. Isso para todos nós, seres humanos. Todo ser humano é chegado até ele a verdade. Ninguém pode dizer que passou por essa terra e não conheceu, e ninguém chegou para falar para ele a verdade do Senhor. O Senhor disse, o Filho de Deus, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe ninguém que passe por essa terra que não conheça essa verdade. Ele pode ser omisso a voz de Deus, ele pode não querer ouvir a voz de Deus, mas Deus sempre vai usar alguém para chamar a atenção dele, que a vida que ele vive, que a vida que ela vive, não condiz com
os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E o Senhor quer o bem de todos. Mas aquele que se vive uma vida que não quer saber, que não se importa com o que o Senhor determinou para a vida de todo ser humano, além de gratidão a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Deus, Ele criou todas as coisas. E o Senhor, quando viu o pecado chegar ao mundo pela desobediência de um, todos se fizeram pecadores. Devido à queda, à desobediência, Deus tinha avisado, tinha alertado que de toda árvore do campo, de toda árvore do jardim do Éden, o ser humano podia comer, o Adão podia comer, a Eva podia comer, menos do conhecimento do bem e do mal. E ela desobedeceu, ela deu ouvidos à voz de Satanás, desobedeceu, e além de desobedecer, ainda corrompeu o seu marido, ainda deu para o seu marido. Existe uma passagem na Bíblia, amados, que hoje eu vejo muitas pessoas fazerem. Há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª Ele abomina, Ele detesta. São olhos altivos, pessoas orgulhosas, soberbas, que maquinam o mal e que jogam um irmão contra outro irmão. Eu tô com raiva de fulano, então eu vou fazer ciclano também não gostar dele. Pensa que o Senhor não está vendo isso, pensa que o Senhor ele vai ser maleável com a maldade dela, com a maldade dele. Porque está com raiva de fulano, então eu vou jogar ciclano contra ela, que gosta dela. Amados, os olhos do Senhor estão sobre todos aqui na terra, isso é bíblico. Está nos olhos focados nos bons e nos maus. Aqueles que vivem na prática, nós temos uma responsabilidade. Cada um de nós, o Senhor delegou uma responsabilidade. E ai daquela que é omisso, que é conivente com algo que alguém está fazendo de errado. Você vai ser cobrada por isso. Você vai ser cobrado por isso. Não seja conivente com erro de ninguém. Você pode até não fazer um mal a ele, você pode até fazer um mal a ela, porque ninguém quer o mal de ninguém, mas você não pode ser omisso. Recandalava, suriandalamanai. Porque quando você é omisso, você é conivente com o erro do seu semelhante. Você pode não denunciar. Se afaste dele, se afaste dela. Não seja conivente. Existe o pecado de omissão. É quando você vê alguém errar e você é conivente com o erro dele, conivente com o erro dela. Deus vai cobrar de você. Porque nós somos, aí alguém diz assim, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Sim, nós somos cobrados pelos nossos atos. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo me mostrou para ler Jeremias 17:10, que o Senhor sonda, esquadrinha os nossos corações e prova os nossos pensamentos. Não há um pensamento que chegue na nossa mente que já não tenha chegado ao conhecimento de Deus. Então, antes de você praticar o bem, ou antes de você praticar o mal, o Senhor já tomou conhecimento daquilo. Então, preste muita atenção. É uma palavra de exortação, preste muita atenção quais são os pensamentos que estão passando na sua mente.
Quando você vê alguém errando e você fecha os olhinhos, acha aquilo bonitinho, faz de conta que aquilo ali não é com você. Ah, é fulano que está fazendo, eu vou deixar ele continuar fazendo. É fulana que está fazendo, eu vou deixar ela continuar fazendo. Fale para ela, meu irmão, você pode não ter ele como seu irmão em Cristo, mas ele é um semelhante, é seu próximo. Chegue para ela, chegue para ele, olha, isso aqui, você tem consciência que está errado, não tem? Deus vai cobrar isso de você, porque você está vendo e você está sendo omisso, você está sendo conivente, você está compactuando. Não, mas eu não estou colocando minha mão ali, eu não estou sendo conivente, coisa nenhuma. A partir do momento que você vê e você fica omisso, você está sendo conivente. Se afaste de gente que vive na prática do pecado. Se afaste. Existe aquele tempo. Claro que existe. Você trabalha naquela vida, se você vive para a obra do Senhor, a sua missão é edificar vidas. Então você vai buscar em Cristo. Se você acha que a pessoa está no pecado, você vai trabalhar na vida daquele. E às vezes isso requer um tempo. Não quer dizer que você está sendo conivente com aquele ato errôneo, aquela prática do pecado do outro. Mas quando você é uma pessoa que tem a missão de edificar vidas, quando você foi delegado a você buscar a libertação de A, de B, até de uma pessoa desconhecida, claro, óbvio, evidente, que se você tem a missão, você não só tem a missão para os de casa, principalmente os de casa, mas você tem para libertar vidas. Isso é indiscutível. Mas se você vê que alguém está fazendo algo de errado, não seja conivente. Não feche seus olhos e ache que aquilo ali é bonitinho. Não. Não conviva com pessoas que vivem na prática do erro. Um pecado cometido continuamente se torna uma iniquidade. O que é isso? Um peso maior. Se o pecado já não presta, quanto mais a continuidade do pecado é uma iniquidade. É um peso muito maior. Os olhos do Senhor estão postos aos bons e aos maus nessa terra. Quais são as tuas obras? Quais são as tuas atitudes, as tuas práticas aqui na terra? Onde o Senhor disse que amarás o primeiro mandamento, os 2 maiores mandamentos, que não estaríamos longe do reino dos céus, do reino de Deus, se nós passássemos a cumprir esses 2 mandamentos. Somos falhos, somos imperfeitos, somos meros pecadores, mas não quer dizer que a gente vá viver no pecado, o pecado habita em nós. Não, não! Ninguém deve viver na prática do pecado. Às vezes acontece da pessoa pecar, a pessoa pede perdão, apresenta diante do Senhor, Senhor, me perdoe, eu pequei, eu errei nisso aqui. Não quer dizer que a pessoa amanhã vai estar no mesmo pecado, a pessoa vai estar pecando de novo, na prática das coisas erradas, sabe que aquilo ali está desagradando a Deus. E ninguém deve ser conivente com um erro alheio. Tem pessoas por aí que vivem fazendo do pecado um cotidiano, uma coisa normal. Não é normal. O pecado não é normal. E a pessoa ser conivente, fechar os olhinhos para as coisas erradas. Não! Você pode amar uma pessoa como você ama, você pode amar. Mas você alerta, exorta.
Chama atenção, adverte, isso não está agradando a Deus. Pare com isso. E a pessoa, muitas vezes, cuida da tua vida. O que é que você tem a ver com a minha vida? Cuide da sua vida. Às vezes vem para cima de você com toda a rebeldia, arrogância. O que é isso, amados? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Onde você querer o bem da pessoa, a pessoa se levanta contra você, vem para cima de você com toda arrogância. A gente sabe qual é o espírito, quem tem discernimento sabe qual é o espírito que está ali naquela pessoa. Porque é um dom que o Senhor concede aos seus filhos. E você pode ser um desses. Basta você se dar as costas para o pecado, deixar de ser conivente, porque às vezes a pessoa não está praticando aquele pecado, mas está sendo conivente com pessoas de muito perto, que está pecando continuamente. E você está achando aquilo ali normal. Não é normal. Principalmente quando com desrespeito à sua família, à sua casa. Filhos, crianças. Crianças não tem que pagar por erro. Ah, mas você, no passado, você fez algo errado. Se no passado a pessoa fez algo que não deveria, isso é um sinal, e hoje ela está advertindo, é um sinal de que no popular a ficha caiu, né? E por quanto tempo Satanás vai jogar na sua cara? É o álibi que ele quer ter, esse imundo, que um dia você pecou e fez algo de errado. Ah, Edilene, mas você, muitas vezes, você fica lembrando de algo que alguém fez no passado que muito afligiu tua vida, porque essa pessoa não se arrependeu. Não há arrependimento quando não há mudança de comportamento. Por que muitas vezes eu falo de algo que alguém fez no passado comigo, que até hoje eu sofro consequência da tamanha maldade que ele fez? Por quê? Porque não houve mudança de comportamento. Ou você acha que se ele tivesse se redimido, não só com Deus, mas ele tem que se redimir, porque a Bíblia diz que quando você erra, você procura, antes de colocar a oferta no altar, não adianta você dar dízimo no altar, dar uma oferta no altar, se você não se redimiu, se reconciliou, aliás, com seu irmão. Não é ser amiguinho, não. Porque o pecado, a maldade alheia, não é amnésia. O perdão não é amnésia. Mas você pode perdoar. Quando a pessoa demonstra que se arrependeu e ele reparou o erro que ele teve comigo, até hoje, amados, eu sofro consequência de uma maldade que alguém fez comigo. E uma coisa, o pior de tudo, que eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Satanás botou na mente dele que um relacionamento dele com alguém da minha casa não deu certo por minha causa. Isso foi seta demoníaca, laço demoníaco. Então, qual era dele? Depois que conheceu a verdade, eu vou me redimir com o Senhor, mas eu vou também me redimir com meu semelhante que eu errei. Eu vou tentar reparar o dano que eu causei a essa pessoa. Isso chama-se arrependimento. Isso chama-se enterrar a velha criatura, se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando a gente fica falando algo, a gente está dizendo, continua doendo. Não porque como muitos se levantam e dizem, fulaninha está ferida. Fulaninho ainda está ferido com o que fizeram ao invés de
procurar ajudar, apoiar, não. Fica transferindo a mazela alheia para aquele que foi ferido, para aquele que foi afligido. Transferindo a responsabilidade do erro de alguém para aquela pessoa que foi vítima. Ainda tem aqueles que usam a palavra vitimismo. Não, ela está com vitimismo. Não é vitimismo, não. Sabe por que você diz isso? Porque você não sente na pele a maldade que alguém fez com você, comigo no caso. A maldade foi tamanha, o estrago foi tamanho que até hoje eu sofro consequência. Ah, esqueça isso. Esqueço. A partir do momento que eu tiver as necessidades supridas, que eu abrir minha despensa e tiver alimento, que eu abrir minha geladeira e tiver alimento, eu vou esquecer, tá bom? Você não sabe o que é isso? Sua geladeira está abastecida? Sua despensa está abastecida? Então não me venha dar lição de moral de algo que alguém fez e não reparou o dano causado. E eu estou pouco me incomodando que A ou B goste de mim. Eu estou aqui para fazer o que Deus me delega a fazer. A minha boca fala o que o Espírito Santo manda eu falar. E eu não estou longe do padrão de Deus, porque o que eu estou dizendo aqui é bíblico. Então a pessoa não deve ser conivente com erro. Ontem eu dei uma palavra, o Espírito Santo me deu uma palavra, está em Provérbios 22, 6. Ensina o caminho a que teu filho deve seguir. Eu vou ler aqui. Porque até velho, até envelhecer, ele não se desviará dele. Criança não é para estar ouvindo coisas de adulto, nem música chula, música de mulherzinha sem vergonha que fica exibindo a bunda na internet. Criança não tem que estar vendo essas coisas. Criança tem que ouvir coisas de criança. Ah, olha ali a falsa moralista. Não é falsa moralista coisa nenhuma. Você que está com espírito de rebeldia, de arrogância, querendo ensinar, você vai pagar pelos erros que você está cometendo. Porque você, além de estar praticando algo errado, você quer ensinar para os seus filhos as coisas erradas e achar bonitinho e ser conivente com o erro do outro. Não seja não. Porque Deus, presta bem atenção, o Senhor, Ele às vezes usa profeta, às vezes usa pastor, às vezes usa pessoas até próximas que você não sabe, mas ali Deus está usando como um mensageiro de Deus, um anjo. Às vezes Deus usa até um ímpio para dar uma palavra para edificar a vida. Quanto mais as circunstâncias. Deus usa circunstâncias para mostrar a insatisfação dele. Se a pessoa insiste em estar em conivência, convivendo e conivente com pessoas na prática do erro. Não pense você que só aquele que está praticando o erro que vai pagar, não, pelo erro cometido. Quem está bem pertinho, tá vendo e fecha os olhos, acha aquilo ali normal. Muitas vezes a ignorância. O que é a ignorância? É a falta de conhecimento da palavra de Deus, do entendimento que Deus tem para cada um de nós. Mas você pode buscar. Existem aqueles que, além de não saber, não buscam saber. Não buscam aprender. E se alguém vem advertir, alertar para o próprio bem, recusa. Não só recusa, como vem com 4 pedras na mão, com arrogância.
Você sente, amado, você sente porque você ama aquela pessoa. Em nome de Jesus, você quer o bem. Você quer o bem daquele que está praticando o erro. Você quer o bem daquela pessoa que está continuamente no pecado. Você está ali perto, mas você está ali perto, você não está sendo conivente. Você está querendo edificar e está assim fazendo, buscando edificar, buscando libertar. Eu sei que o poder vem de Deus, não é do ser humano. Quem conclui a obra é o Senhor. Mas nós somos usados como instrumentos do que lhe apraz. E o que lhe apraz? É fazer a coisa certa, é fugir do pecado, é advertir aquele que está no engano, que está no erro. Olha, amados, como um pastor usa o cajado para trazer a ovelha para o caminho. Filha, volta para o caminho do Senhor. Aquele que não conhece, passe a conhecer, dê ouvidos. Não escute apenas, mas dê ouvidos à voz de Deus. Deus muitas vezes fala com a gente usando pessoas, e Deus muitas vezes usa as circunstâncias. Você acha que eu não sofro em ver uma neta minha sofrendo? Acha que eu não sofro vendo um filho, uma filha sofrendo? E muitas vezes você vai advertir, o Espírito Santo vai lhe usa para advertir que aquela pessoa está errando em determinada coisa, em determinada situação. E a pessoa o que é que diz? Procura, Satanás, ele é assim, astuto, imundo, ele nunca mudou, ele nunca mudará, acusador, safado. Ele é um acusador, é um dos nomes dele, é o acusador. Ele vai buscar algum erro, mesmo que você não tenha praticado coisa errada. Ele vai buscar no seu passado algo de errado que você fez. Amados, eu torno a dizer, muitas vezes eu menciono algo que alguém fez de errado para comigo, para com minha vida, e não foi pouco, porque, na verdade, o que é que Jesus está chamando ali a atenção dele? Para ele reparar o erro dele, não só com a boca, de dizer, ó, minha irmã, me perdoa porque eu errei, eu não sou mais daquele jeito. Não é só isso não, é reparar a consequência do dano que você causou. Porque o tempo não volta atrás, os anos não voltam atrás. Hoje eu não tenho a mesma idade que eu tive outrora, quando eu trabalhava. As oportunidades, muitas vezes, que você teve outrora, você não tem hoje. O tempo não volta. E o dano que você causou lá atrás, você reparou? Não. Portanto, não houve mudança de comportamento, não houve mudança de caráter, não houve o perdão que você vive pedindo para que essa pessoa perdoe. Que não é só o fato de você, porque se fosse só o fato da pessoa pedir perdão a Deus, o Senhor não colocaria nas escrituras, vai lá e reconcilia-te com o que você pecou. Antes de dar uma oferta no altar, reconcilia-te primeiro com ele. E o tempo volta? Não volta. E a oportunidade que você teve outrora, você tem hoje? Muitas vezes não. Porque os anos não voltam. Eu não tenho a idade que eu tive outrora. Onde alguém foi lá e me tirou do trabalho. De 2. Não foi um, não. Foram 2. E fica omisso, faz de conta que não é com ele. Não seja conivente com o pecado alheio. Não seja. Não quer dizer que você vai denunciar. Você está vendo a pessoa errando. Chame atenção. Você não deve continuar nisso. Deus abomina isso. Deus te ama tanto que quer o teu bem.
Não faça mais isso. E a pessoa insiste em fazer, se afaste. Porque a Bíblia diz lá no primeiro Salmo, não sentar à mesa dos escarnecedores, daqueles que vivem num mundo errado. Você está vendo, está errando, já advertiu, já conhece a verdade e quer continuar ali, então se afaste. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós sabemos, amados, que todos nós... você está me julgando. Não é julgar. Julgar é algo que você pensa, mas você não tem certeza que a pessoa está na prática do erro. E a outra coisa é você ver, constatar que a pessoa está numa vida errada e você está ali, conivente com o erro da pessoa, e você nisso está ensinando até seus filhos. Que educação você está dando aos seus filhos? Uma criança que fica assistindo aquelas danças horrorosas, chula, podre, que não é coisa para criança ver. Aí o diabo safado, acusador, que é um dos nomes dele, acusador. Toda vez que você vê alguém apontando, é diferente você exortar uma pessoa baseado nas escrituras. Você está advertindo para a glória de Deus, é diferente. Você está ensinando o caminho da verdade. O diabo, ele usa, muitas vezes, olha, tá vendo aí me julgando. Julgar é pecado. Ninguém está julgando. Quando alguém chega para dizer, fulano, beltrano, ciclano, você não seja conivente com erro que aquele outro está cometendo, aquela outra está cometendo, porque a partir do momento que você está conivente, Deus vai cobrar de você. Por isso que muitas vezes você paga erro alheio, porque ninguém tem que estar. A omissão, você fechar os olhos para algo que alguém está fazendo de errado, você está pecando também. É o pecado de omissão. A menos que você esteja ali sendo usado como instrumento de Deus para libertar aquela alma. Porque muitas vezes você está vendo o pecado, você está vendo o erro, mas você está... Todo dia você está orando por aquela pessoa, você está buscando edificar aquela vida. Muitas vezes a pessoa está deprimida e você vai deixar a pessoa deprimida? Você vai deixar Satanás continuar fazendo aquela alma de presa fácil? Se você é usada por Deus para libertar as pessoas? Claro que não. Deus quer que você continue orando, intercedendo por aquela vida. O fato de você estar perto ali, você não está sendo conivente com o erro de ninguém. Muito pelo contrário, você está numa guerra espiritual muito grande. Mas só que tem uma diferença, você não está sozinha. Deus está com você, o Espírito Santo, Paráclitos, está com você. E o poder, a honra, a glória, toda é dele. Nós somos instrumentos para serem usados, para sermos usados por ele. Nada é meu, nada sou eu. A honra e glória é do Senhor. Ele que nos usa. E muitas vezes, com certeza, você anda contramão do mundo. Existe uma passagem bíblica que diz
que quem ama o mundo vai te odiar. Porque você odeia as coisas do mundo. Você é contra as coisas do mundo. Você está contido no mundo, mas você não é conivente com determinadas coisas do mundo. Você é de contramão às coisas do mundo. Por quê? Porque você é um elemento do céu, está aqui na terra, mas você tem uma missão, eu tenho uma missão, e muitas vezes você choca com a pessoa que está no erro e quer que você encare aquilo ali como uma coisa natural. Não é natural coisa nenhuma. É uma guerra muito grande, amados, que a gente enfrenta. Muitas vezes um elemento da sua família, um ser, um familiar, vai ficar com ódio de você, vai vir para cima de você com todas as forças, com ódio. Mas nós sabemos qual é o espírito que está ali. É o espírito que está oprimindo ela, que está fazendo ela sofrer. E você sofre por tabela, porque você não quer ver sua família sofrer. Você não quer ver alguém sofrer. É uma guerra. Oh, meu Deus, é uma guerra. Que nessa guerra você muitas vezes você se machuca. Você se sente às vezes, muitas vezes, você se sente fraco, fraca. Mas dentro de você existe uma fortaleza. Existe um leão, uma leoa. Você tem uma garra de um leão dentro de você. Porque o que sobressai não é sua força. É a força que está dentro de você. É Jesus. É o Espírito Santo trabalhando. É uma guerra. A quem você tem alimentado? A quem você tem alimentado? Porque quando você dá comidinha para o pecado, você está dando comidinha para Satanás. Não dê comidinha para Satanás. Destrua esse infeliz. Como você destrói? Como você destrói? Você se apegando a Deus. Você buscando fazer o que agrada a Deus. Você passando a dar ouvido à voz de Deus. Tem tanta gente falando aí do amor de Deus, das coisas de Deus, do caminho que você deve trilhar, da voz que você deve ouvir, que é a voz de Deus. A quem você tem dado ouvido? E quando alguém de Deus vai falar das coisas de Deus para você, quando eu digo você, é alguém que está vivendo uma vida, mas eu amo aquela pessoa. Eu também amo. Eu também quero o bem dele. Como quero? Como eu quero o bem dessa pessoa? Todos os dias eu oro por essa pessoa. Todos os dias eu coloco meu joelho no chão e oro por essa pessoa. Mas não quer dizer que eu vou ser conivente com o erro dela. Eu não denuncio, mas eu não sou conivente. Eu me ponho de joelho todos os dias e oro ao Senhor. Senhor, transforma o caráter daquela pessoa. Transforma, Senhor, o teu querer. Transforma, Senhor. Mostra para ele, mostra para ela que esse caminho não é o caminho que tu queres para a vida dele e para a vida dela. Vem com o teu agir, Senhor. Vem com o teu sobrenatural. Molda, muda, transforma, Senhor. Eu intercedo por essa vida. Eu intercedo por vidas. Eu quero o bem daquele que está sofrendo.
E muitas vezes a pessoa se levanta contra você, é um ódio tão grande, é um ódio, não sabe que a pessoa está querendo ali, está lutando a teu favor, está querendo o teu bem. É difícil, amados. É uma guerra muito grande entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. As trevas nunca vai se aliar à luz, a menos que ela busque a dar ouvidos à voz de Deus e mate o pecado. Todos os dias ela diga não para o pecado e diga sim para Deus. Ensine, Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não quer dizer, amados, se você, por algum motivo, nós somos seres humanos, muitas vezes, no decorrer da vida, alguém errou em algo e vai ser recriminado, acusado para a vida inteira. Não. Mas repare o seu erro. Repare o seu erro. Como que você repara um erro? Se arrependendo, dizendo para Deus: Senhor, olha, eu errei, muitas vezes eu errei, mas hoje eu busco fazer o certo. Mesmo que eu venha errar, Pai, no caminho, mas eu vou me comprometer de hoje por diante, de buscar fazer aquilo, Pai, que condiz com o que o Senhor tem me falado, tem usado pessoas para abrir meus olhos, para advertir que eu não devo mais estar no caminho de práticas errôneas, de algo que desagrada a Ti, Senhor. Eu vou ter temor à Tua palavra, temor e tremor a tudo que é concernente ao Senhor. Vou ter mais respeito, buscar em Ti, Senhor, conhecimento da Tua palavra, porque assim o Senhor me dará sabedoria para enfrentar as adversidades do dia a dia, para que eu possa ter êxito no meu caminhar e me preocupar assim também de que educação eu estou dando para os meus filhos. Porque muitas vezes existe alguém sempre falando a palavra de Deus, sempre buscando o teu bem. Fuja disso. E se alguém quer insistir no erro, se afaste. Porque antes de você se afastar, você busque dizer para aquela pessoa: olhe, eu não sou mais conivente com coisas que outrora você fez errado e hoje você quer persistir no erro. Se você continuar, você está me ameaçando, deixa ele pensar o que ele quiser pensar. Deixa ela pensar o que ela quiser pensar. Você está fazendo o que agrada a Deus, você está fazendo certo. A partir de hoje, se você insistir em viver na prática do pecado, eu vou me afastar de você. Porque eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Eu estou repassando o que um dia aconteceu comigo. Eu adverti várias vezes: eu não vou ser conivente mais com as coisas erradas que você está fazendo. E a pessoa insistiu. Sabe o que aconteceu? Eu deixei e nunca mais voltei. Ele usou estratégia A, estratégia B, ele se descabelou, ele tentou, por diversas vezes me prejudicou.
Não é a primeira vez que Satanás me tira de trabalho, não, de emprego, não. Não é a primeira vez, não. Olha, amados, quem é de Cristo, muitas vezes é afrontado desde a infância. E se eu cheguei até aqui, é porque eu amo muito a Deus. E Deus tem me sustentado. E Ele faz assim com todos nós, que dá ouvidos à voz dEle, pratica o que agrada a Ele. Não importa, sabe, que muitas vezes na caminhada você vai se deparar com um acusador, que você está fazendo errado, que você não presta, não dê ouvidos aos acusadores. Porque no caminho você vai encontrar muita gente de Deus que está lhe apoiando, que está lhe ajudando, que muitas vezes está dando uma palavra, que está dando uma palavra de força, de fortaleza, que isso também é algo vindo de Deus, é dom de Deus, é frutos e dons espirituais. Então, Ele vai usar alguém para te fortalecer da caminhada. Mas aquela que não dá ouvidos à voz de Deus, muitas vezes você sofre por tabela, porque você vê algum familiar insistindo em algo que Deus já falou. Adverte ele, adverte ela. Mas se ela insiste em fazer o que está errado, se afaste. Se afaste. Porque muitas vezes você vai pagar preço de erro alheio. Porque você está edificando aquela vida, você está dizendo, não faça mais isso. O que é que você está passando para os seus filhos? Amanhã vai ser tarde demais. Você pode estar formando na sua criação com o seu que quer chamar educação, isso não é educação. A criação que você está dando para um filho seu pode ser uma criação de um marginal, de um malfeitor, de uma mulher que amanhã ela vai ser uma Jezabel. Pare! Dê ouvidos à voz de Deus. O Senhor diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Você pode estar formando um narcisista dentro da sua casa. Quando você faz todas as vontades dele. Vigie, meu irmão. Ninguém tem que estar fazendo todas as vontades de uma criança, não. Ensinar, corrigir, dá trabalho. Dá trabalho e muitos pais não querem ter trabalho em ensinar o caminho correto ao filho. Eu não digo que fazer penalizar uma criança. Em tudo você vai penalizar a criança. Não, de forma nenhuma. De forma alguma. Você pode ser amoroso com seu filho, você pode fazer, sim, algo que agrada ao seu filho. Mas existem pais que por tudo fazer a vontade dos filhos, formam uma criança, um adulto, um narcisista. Pode ler aí, ouvir os vídeos que as psicólogas, os psiquiatras ensinam. O que formou o narcisista? Uma criação errônea. Que educação ele teve? Qual foi a educação, a criação que um psicopata teve? Hoje, ele se formou um psicopata. Hoje, ele se formou um narcisista. Mas criação, qual foi a criação que ele teve? Para se tornar aquilo?
Muitas vezes não é erro dos pais, é a convivência com pessoas erradas. Muitas vezes os pais quis dar uma educação correta e ele não ouviu, ele foi para o mundo, se juntou com gente que não presta. Quando eu digo gente que não presta, é gente que tem um pecado como um bichinho de estimação. Tem um pecado como um bichinho de estimação, acha aquilo bonitinho, acha aquilo normal e continua a viver na prática do pecado. E tá ali, ó, alisando ele, dando comidinha para ele, porque acha bonitinho, porque acha normal. Não é normal coisa nenhuma. Não é normal coisa nenhuma quando você permite que seus filhos fiquem vendo filmes de terror, fiquem vendo, ouvindo palavras que não devem ouvir, músicas que ensinam coisa errada para os seus filhos, mulherzinha safada, vulgar, que fica balançando a bunda na frente de um vídeo e seu filho fica vendo aquilo. Quando você fica dando o celular para o seu filho acessar tudo quanto é coisa que você não controla, o diabo está ao derredor, bramando como um leão, para tragar quem der legalidade. E muitas vezes uma criança é alvo de Satanás. Os pedófilos estão aí. O que é um pedófilo? Pedófilo é instrumento de Satanás. O que é o estuprador? É um instrumento de Satanás. Não deixe seus filhos na casa de qualquer um. Não confie. Não confie. Não permita que seus filhos ouçam qualquer tipo de vídeo. Não faça gestos obscenos na frente da criança. Não permita. Tem coisas que tem gente que diz assim, aquilo ali foi a genética da mãe. Aquilo ali foi genética do pai. Eu assisto vídeos, amados. Assisto vídeos dos psicólogos falando. Deus está me usando assim para me aprofundar muito nas coisas de criança, das crianças. Ele muda, sabe? Às vezes é coisa de criança, às vezes é outra coisa que ele me dá. Ele tem me usado muito para me aprofundar assim, em questão de criação, de educação de crianças, das crianças. Então, coisas, porque uma coisa vai levando a outra. Porque existe pessoas com distúrbio de caráter, desvio de caráter. Aí você vai se aprofundando, você vai sabendo, você vai descobrindo através dos especialistas que aquilo ali foi uma criança que teve uma educação. Às vezes predomina também a genética, alguém na família, e isso foi constatado, não só pai, mãe, mas um tio, um avô, uma avó, um parente. Então ela ensina que não só isso predomina, não só a genética. A genética tem um fator predominante, mas que não só isso, o meio que ela vive contribui para a personalidade dela. Então, qual a criação que você tem dado para os seus filhos? Tem que ter cuidado, amados, com o que a criança está vendo, para com que ela não pense que aquilo ali é algo natural. Uma mulher fica se exibindo a bunda na internet, no vídeo,
Você tá ali ouvindo uma música, a mulher tá ali, ó, como aquela Anitta, exibindo a bunda na frente do visor da televisão, seu filho vendo aquilo e achando que aquilo ali é algo natural. Aqueles que ficam cantando rap e músicas de... Amados, não venha me dizer que essas pessoas que ficam ouvindo, eu não estou discriminando o rap, que eu quero dizer que tem músicas que a gente vê, ouve e assiste o vídeo, que usam palavras chulas. Isso não edifica teu filho, isso não edifica tua filha. Pelo amor de Deus, o Senhor está chamando a atenção. Se preocupa mais com a educação dos teus filhos. Não permita que música chula, podre, seu filho ouça como uma coisa bonita, como uma coisa natural. Deus não quer isso para ele. Deus não quer isso para elas, para eles, para os teus filhos. Umas danças feias, umas coisas feias. Que educação você está dando para os seus filhos? Quem você está botando dentro da sua casa para conviver com seus filhos? Deus vai cobrar de você isso, viu? Amados, muitas vezes, no passado, você colocou gente dentro da sua casa que você não deveria. Ah, porque você fez isso no passado. O diabo até hoje bota o dedo na tua cara e diz, olha, que falso moralismo é esse? Porque o diabo ele é acusador, é um dos nomes dele, é acusador. Existe uma diferença em exortar diante da palavra de Deus. Estou mostrando para vocês aqui, estou lendo Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O Senhor, Ele quer que você ensine coisas concernentes às Escrituras, porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus não quer que teu filho, tua filha, amanhã se desvie para coisa errada. Para que você não venha sofrer.